Boa noite a todos, boa noite aos que estão nos assistindo pela internet. Eu queria nessa noite falar sobre algo que é difícil de falar, porque às vezes é algo que a gente não quer viver, e o apóstolo Hélio já deu a deixa, né? Sobre guerra, sobre batalha, e nesse dia, ontem na verdade, eu ouvi uma palavra, né? Eu ouvi alguém que estava conversando com alguém e falou assim para mim, falando assim: eu sou racional o suficiente, eu sou bastante racional para entender que eu não quero viver numa guerra. Eu sou racional o suficiente para entender que não tem alegria no meio da guerra. Não tem alegria quando você está em guerra. E, na verdade, isso é uma mentalidade que o inferno colocou nas nossas vidas. Isso é uma mentalidade que a gente tem que romper nas nossas vidas. E eu digo para você que o que eu sou racional diante de anos que eu vivo na presença do Senhor, de anos que eu não vivi na presença do Senhor, eu sou racional para te dizer que quer queira você ou quer não tem como você não estar em guerra. Amém? Você pode não querer ir à frente da guerra. Você pode aceitar Jesus, ficar no seu cantinho, mas eu vou te dizer uma coisa: quer queira você, quer não, você vai ser bombardeado. Quer queira você, quer não, flechas vêm contra a sua vida. E aí, a gente tem uma grande escolha a ser feita. Vamos lutar ou não? Vamos tomar posse da nossa armadura que está disponível para nós ou não? Vamos ouvir o que Deus tem para falar sobre Ele, a respeito de quem Ele é, e Ele diz que Ele é o Senhor dos exércitos, ou não? Vamos entender a nossa posição de luta e de guerreiros e de batalhas, e de estar na batalha, entender que a nossa grande vitória, o nosso grande desafio, vamos dizer assim, é entender que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele vai à frente. E se eu me posicionar nesse exército, e se eu ouvir Ele, as estratégias dEle, a vitória é certa. Então aí começa a ficar diferente a guerra que Deus tem para nós, o que Ele propõe e o que a gente vive aqui. Começa a ficar diferente, porque não tem muita... Você pode ver, eu acho que você tem essa experiência. Você, antes de conhecer a Cristo, como você não era bombardeado, como o inferno não tenta roubar sua vida, como ele não tenta roubar seus filhos. Aí você vem para a igreja, tem gente que fala o absurdo de: nossa, mas parece que está pior. Não é que está pior. Deus te deu toda a armadura e toda a autoridade para vencer as trevas, e de repente você quer continuar vir à igreja e continuar fazendo da mesma forma que você fazia no mundo, com exceção de que você vem à igreja no domingo. Então a nossa postura é que tem que mudar. E a nossa postura que tem que ser diferente diante do que Deus tem para nós. E diante do que a gente vive e da vitória que nos é proposta. E eu vi faz um tempo, acho que eu já até comentei aqui, um blog, porque o mundo sabe disso. Esses dias eu estava comentando que a gente teve a experiência, eu e o Felipe, de sentar com umas pessoas muito interessantes, ímpios, e ver assim, eles excelentes na área deles e tal. E quando a gente abriu a boca para falar, a gente falava a mesma língua. Com a diferença que eles aprenderam nas melhores universidades, estudando fora, e eu aprendi dentro da igreja. E a gente aprendeu aqui. Mas era algo que eu tinha falado para o Felipe antes de conversar com eles até. Falei assim: o mundo tem preparado as pessoas tão bem quanto a igreja. O mundo tem preparado as pessoas para a guerra tão bem. Não todos, muitos estão lá na ignorância, mas muitos estão sendo muito bem preparados. E qual é a diferença entre o que eu tenho e entre o que o mundo tem? A gente está falando de montes, de tomada das comunicações, dos meios de comunicações, hoje foi falado assim. E qual é a minha diferença? Eu tenho o Espírito Santo do Senhor que habita em mim. Amém? Eu tenho o Senhor dos exércitos à minha frente. Eu tenho a plena convicção que se muitos confiam, esse é um versículo bíblico, se muitos confiam nos seus cavalos e nos seus carros, eu confio no Senhor. Se eles confiam na força e no conhecimento, amém, o conhecimento chegou até mim, a palavra de Deus me fez buscar
A palavra de Deus me trouxe muitas coisas de graça sem eu nem buscar. Isso tudo veio até mim, mas qual é a minha diferença e de todos aqueles que estão no mundo? Eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. Amém? Eu tenho a vitória garantida. É essa a diferença. Eu tenho a vitória garantida. E eu vi um blog acho que foi um comentário numa revista sobre um Twitter ou um blog de um comediante famoso, e falava assim: não julgue uma pessoa, você não sabe a guerra em que ela se encontra. E aí aquilo lá estava lá como se fosse uma grande mensagem dita, né? Como se fosse, nossa, todos aplaudiram. Quando a gente fala de guerra no mundo, fala cada um tem sua guerra, todo mundo, nossa, é verdade, que legal, que bom que você entende isso. Quando você fala de guerra para o mundo, nossa, é verdade, eu tenho luta, é verdade. Tal. Quando você fala de guerra na igreja, fala, já vem com essa conversa de novo. Já vem com esse papo de guerra e de batalha e que nunca acaba. E eu também li essa semana sobre o islamismo, como eles preparam os filhos. E o apóstolo L falou aqui, esses dias, sobre como eles estão tentando aprovar, se não me engano é deles mesmo, estão tentando aprovar uma lei que o padrasto pode casar com a filha, no intuito de ter filhos. O negócio é produzir gente, produzir número para espalhar, né, uma religião, e de como eles são treinados, na verdade. E como eles são treinados sobre... Eles têm que conhecer lá o livro deles. Até os 5 anos de idade eles já sabem quase de cor. Até os 12 anos de idade, aos 12 anos de idade, se eu não me engano é isso. Aqueles que se destacam naquilo são selecionados. São selecionados para ser investido neles como liderança e tal. E eles fazem isso na religiosidade. E eu não estou aqui para comparar o que a gente vive com o que eles vivem de jeito nenhum. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe isso que eles estão querendo conquistar? A terra. Ela é minha por herança. Eu posso não querer entrar na guerra. Eu posso não querer entrar num jogo de querer a terra, de querer que as pessoas conheçam o reino de Deus, mas eu vou dizer para você, e isso a gente tem ouvido, mas eu quero que fique impregnado no seu coração: a terra é minha por herança. Você pode falar isso? A terra é minha por herança. Amém? Deus me deu a terra por herança, e a gente vê um monte de gente lutando pela terra, e eu falo, que guerra, o que eu não quero estar nessa? Como é que eu vou fazer isso com algo que Deus me deu por herança? Como é que eu vou fazer isso com algo que Deus deu para mim sem... Né? E eu vou chegar lá, porque hoje eu quero terminar, eu já digo que não, quero terminar orando por nações. Era o que Deus colocava no meu coração. E a Bíblia mesmo fala que sobre Jesus, que ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. E o apóstolo sempre fala de pele de crocodilo, e a gente tem que aprender a ser mais isso. Mais pele de crocodilo, mais duro para a guerra. Tem que entender que às vezes a minha aflição é nada perto do que Deus está fazendo, e eu tenho que crer nisso que Ele está fazendo. Sabe, a Abraão foi bendita, em Abraão foram benditas todas as famílias da terra. Deus falou que dele faria uma grande nação. E Deus falou também de sobre Abraão, que ele é nosso pai na fé. A Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão. A Bíblia fala que nós somos cordeiros com Cristo. Acho que alguém já pregou sobre isso. Isso que está sobre Abraão, de ser bendita todas as famílias da terra. Isso que está em Abraão, de se tornar pai de nações, está sobre a minha vida. Está sobre a sua vida. E quando a gente fala isso, às vezes a gente nem quer saber. Estou tão preocupado com o meu pessoal da coisa. Estou tão preocupado com o meu umbigo ou com o meu cerco aqui, que se eu alcançar os meus filhos já está bom demais. Quando o Senhor fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu queria que o Espírito Santo nos levasse a isso nessa noite. Levasse a mudar, como a gente falou no retiro para as mulheres, e isso estava bem, né, sobre a petição, mudasse a minha oração.
Hoje eu falei uma coisa que não é um mérito meu e nem um desmérito. Não me faz mais valorosa ou menos valorosa. Não tem nada a ver com nada da minha vida, mas eu nunca saí do Brasil. Nunca saí. Nunca fui para o exterior, nunca fui. Isso não me faz menos nem mais. Somente eu falo para você que Deus tem um propósito. E durante muitas orações, eu sei que eu pisei lá na Itália, eu sei em intercessões, eu pisei lá na Espanha, eu sei que meu coração chorou um dia pela Espanha, um dia pela Itália, um dia pela ONU. Eu sei que em oração a gente vai, por isso que é muito fácil para mim entender que quando eles estão indo para a Colômbia, porque eu não vou, eu estou indo junto. É muito fácil, porque isso a gente já fez em oração. Agora Deus nos chamou de torre de transmissão e nos faz alcançar as nações. E às vezes isso é através de joelho no chão. Hoje o Kiko falou de muito joelho no chão. Às vezes isso é através do meu entendimento de que eu sou pai de nações junto com Abraão lá. Que a descendência dele vai se propagar através da minha vida. Amém? Se entender que Deus não chamou quando a gente fala de reino, eu estava conversando sobre isso hoje à tarde, quando a gente fala de tomar os montes, a gente está falando que quando eu tomar os montes, quando eu tiver um monte da comunicação, eu vou estar pregando a multidões, eu vou estar pregando a gerações, eu vou estar pregando a nações, eu não vou estar fazendo um a um, eu vou estar alcançando, porque tem gente que acha assim, não, mas Deus falou, vai de casa em casa e prega o evangelho de casa em casa. Meu Deus, quantas casas eu vou estar alcançando? Agora tem uma coisa, a Bíblia fala assim, que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. E a palavra de Deus também diz, e eu vou chegar lá, fala assim, pede-me e eu te darei as nações por herança. Só para completar o que eu não falei quando eu estava falando só para você ter o versículo, né? A Bíblia fala que a nossa paz está em saber que Ele é o Senhor dos Exércitos. Lá em Salmo 46:10 fala, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor dos Exércitos. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Amém? Quem está desse lado, pode levantar a mão. Quem está desse lado tem a vitória certa, porque Ele vai à frente. Ele vai à frente. E quando hoje falava sobre os montes da comunicação, como influencia a vida das pessoas, eu fico atentando, às vezes, acho que por causa do cuidado com as pessoas, sei lá, para responder a Deus o meu chamado de pastora, né? Eu fico atentando o que será, às vezes, que as pessoas estão entendendo, às vezes, na pregação. E hoje, quando falava assim, sobre os montes da comunicação, de como isso influencia a vida das pessoas, fala como a comunicação influencia, como os programas de televisão, como as emissoras e tal. Legal. Todo mundo prestando atenção. Aí é falado assim, que recursos financeiros são necessários para colocar em prática muita coisa. E hoje foi muito claro, quando eu fui escrever isso, veio muito preciso. Foi muito claro, não fiquei pensando nisso para escrever, mas o Espírito Santo, eu acho, foi muito claro, fala assim, e muitos nessa hora já se excluem e falam, não tenho, não sou e não vou. Porque às vezes não é uma maldade do seu coração, às vezes é, mas às vezes não. Mas às vezes você fala assim, quando fala de dinheiro, caramba, eu não tenho. Quando fala de investir, fala, não, eu não tenho, não é comigo. Quando fala que vai ser necessário recursos para colocar essa tal de tomada dos montes, né, de emissoras, quando fala disso, você se exclui e fala, não é, quando fala de dinheiro, não é comigo. Mas eu vou dizer algo, se você pegou o livrinho para ler, quem está acompanhando a escola dominical e pegou, está escrito lá. Fala assim que se o alvo for as nações, Deus manda o dinheiro. Se o alvo for as nações, Deus manda. Ele fala, você pede, mas pede mal para gastar com você mesmo. Mas se você estiver pedindo por nações, se você estiver pedindo em outro âmbito, se você estiver pedindo pela cidade de Taubaté, se você estiver entrando na presença de Deus e falando, Senhor, olha como é que está a sociedade hoje, olha como é que está isso, olha como é que está aquilo, me usa para abençoar isso, me ajuda, me dá discernimento, você vai ver as estratégias sendo reveladas, você vai ver na presença do Senhor, Ele te dando como fazer isso, é com você esse chamado. A nossa intercessão, eu falei que sempre falo, é um embrião, mas ela vai mudar de nível. Ela vai mudar de nível, a gente vai ter essa noção de que estamos... Agora a gente já está
Hoje a gente vai orar pela Colômbia, hoje a gente já está tendo essa noção de que nós estamos alcançando as nações. E a Colômbia é primícia disso. A Colômbia é primícia do que Deus está fazendo. E a luta, com relação ao dinheiro, então o dinheiro não é um empecilho para fazer algo. Mas o que Deus me falava bem claro é que o empecilho é a minha motivação. A motivação errada do meu coração é o empecilho. E a gente tem que rever os valores, rever isso. E quando a gente cuida das coisas de Deus, parece um jargão muito conhecido, mas quando a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. E eu vou testemunhar isso nessa noite para você. Eu vou falar de algo bem legal que aconteceu comigo, que eu vi Deus fazendo na minha geração, em um dia. E eu vou falar, mas se o nosso alvo for as nações, se o meu alvo for tocar vidas em grupo, se o meu alvo for expandir o reino de Deus, se o meu alvo da minha oração sair do meu umbigo, Deus manda o dinheiro. E de recompensa me dá uma luta. De recompensa, se você conseguir entender isso, que de recompensa vem uma batalha, que a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que Ele sofreu, de recompensa você sai mais parecido com Cristo. Amém? Amém? Não quero que você saia daqui apaixonado por guerra. Eu quero que você saia daqui apaixonado por um Deus que teve e sempre tem um plano perfeito. E ainda quando eu falho, Ele me propõe não ter um plano B, me lançar a Ele. Mas quando eu falho, Ele tem um plano B, Ele sempre teve. A gente fala, Ele sempre teve um cordeiro preparado. E aqui eu vou falar de algo. Quando Deus criou Adão e colocou lá no Éden, algo que eu comentava com a Samira essa semana. Quando Deus criou Adão e colocou no Éden, não era para que o homem pecasse, mas ele tinha um cordeiro junto com ele. Ele já tinha um cordeiro junto com ele. Não era para que o homem pecasse. E daí eu recebi uma pergunta, e de algo que eu tive essa revelação, que eu vou compartilhar com vocês, da Samira, que foi assim, mas por que então? Então por que tudo isso aconteceu? Né? O homem ia pecar, tudo isso. Mas por que então que tudo isso aconteceu, né? Podia ter intervido de uma forma diferente. Deus podia ter matado Satanás e matado todo mundo que se levantasse contra ele. Mas na verdade Deus é justo e perfeito e bom, e o plano dele é infalível. E eu queria te apresentar isso nessa noite como um plano, e que isso fosse uma chave para a sua vida, para toda vez que Satanás vier te colocar medo com relação a quem ele é, te colocar medo em relação ao plano dele para a sua vida. E aí ela falou assim, e eu falei para ela assim, Deus sempre sonhou, e eu vou ler esse versículo com você em Jeremias, com um povo que chamasse a ele de pai, e sempre sonhou em dar a esse povo a herança mais desejável entre as nações. Aí o versículo que fala isso eu vou ler com você. Ele sempre sonhou, e ele pensou assim, o versículo fala assim, que Deus pensava com Ele mesmo: como eu farei para te colocar entre os filhos, e como eu te darei a herança mais desejável entre as nações. Aí a Bíblia diz assim, que ele teve uma brilhante ideia: Pai me chamará, e de mim não se desviarás. Amém? E aí, quando eu falava para Samira, eu falava: Samira, olha o plano B de Deus no que deu. Olha Adão, e olha você. Eu vou falar de um jeitinho diferente hoje, mas olha a sua vida e olha Adão. Hoje eu tenho a mesma autoridade que Adão tinha, por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e reconquistou tudo isso para mim. O plano de Deus foi restabelecido, e a Adão, ele tinha falado o quê? Vai e governa sobre a terra. Em Adão foi restabelecido isso. Vai e governa sobre a terra. Hoje eu tenho a mesma autoridade que Adão tinha. Hoje eu tenho a mesma liberdade que Adão tinha de falar com Deus. Adão podia falar com Deus. E eu hoje posso falar com Deus por causa de Jesus Cristo. Agora eu vou te dizer uma coisa. Adão não conhecia o bem e o mal. E eu conheço o bem e o mal.
Amém? Quem é mais parecido? Olha que coisa, eu pedi para o apóstolo para falar isso antes, porque eu falei, apóstolo, quem é mais parecido com Deus, eu ou Adão? Quem é mais parecido com ele? Olha o plano B dele, onde veio dar. Ele criou o homem à imagem e à semelhança dele, mas Adão não conhecia o bem e o mal, eu conheço. Eu conheço. Hoje ele pode se regozijar em mim e falar assim, ela conhece o bem e o mal, ela sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário e ela decidiu por livre-arbítrio, assim como eu tinha dado para Abraão, viver o que eu proponho para ela e conquistar a terra que eu dei a ela por herança. Amém? E ele vai nos acrescentando. Mas eu queria que você buscasse isso na sua vida, porque nós não fomos treinados para a guerra. E essa mentalidade foi algo que realmente o inferno colocou nas nossas vidas. E hoje a gente vê tanta gente falando de guerra e a gente quer se esquivar dela. Quando a vitória é nossa e a terra é nossa. Então, eu quero que você saia daqui com essa certeza de que o plano dele nunca falhou. Nunca falhou. O amor dele não falha sobre a sua vida. E continuando nessa história do Adão, eu quero falar uma coisa para você. A Bíblia fala assim, eu quero te mostrar que a gente está no lucro. A Bíblia fala assim, o que mais é perdoado, mais ama. Não fala isso? Quem conhece esse versículo que fala que a quem mais é perdoado, mais ama? E eu quero te fazer uma pergunta. Quem mais foi perdoado? Eu ou Adão? Eu fui mais perdoada. Os meus pecados estão perdoados até que eu morra por antecipação. Eles estão perdoados na cruz do Calvário. Por antecipação. Eu devia ter um amor tão grande por Deus. Devia ter um amor porque falar o que mais é perdoado, mais ama. Oh, quanta coisa me foi perdoada e quanta coisa já me está perdoada. O meu amor. E eu vou te falar uma coisa. Quando eu adentro ao reino, esse amor está sobre a minha vida. Quando eu adentro ao reino, e eu creio que um dos sinais dessa evidência do reino é o amor. Eu entendo que nada pode me separar mais disso, que nada pode me separar de Deus. Amém? Eu começo a entender que eu estou no lucro, que eu posso, por causa de tudo que Ele já fez e tudo que Ele me perdoou, amar Ele o resto da vida. Daí eu vou querer lutar a causa dEle. Daí eu vou querer olhar para o perdido mais do que para o meu umbigo. Daí eu vou entender que eu quero para os outros esse amor que alcançou a minha vida. Amém? E ainda deixa eu ver se eu vou falar isso aqui com relação a Adão. Aí vem a outra parte, a parte B. Quem tem mais responsabilidade? Você ou Adão? Porque é o que mais é dado, mais é cobrado. Amém? Amém? Deus mandou os dois governarem, mas Ele deu mais a nós. Ele perdoou os meus pecados. Ele cancelou as minhas dívidas. Ele levou na cruz do Calvário a minha enfermidade, quer você queira ou não, quer acredite ou não, Ele levou sobre Ele a minha enfermidade. Ele levou sobre Ele as minhas dores, Ele levou os meus pecados, Ele me deu vitória garantida. A mim foi dado muito mais, a mim será cobrado muito mais. Amém? Amém? E aí, quando a gente fala de ser cobrado, também não gosta, né? Mas eu quero que você entenda que ainda que eu me sinta machucado, ainda que você chegou aqui machucado, ainda que você sinta com ferida, ainda que você tenha... no reino de Deus, você começa a entender que através de Jesus Cristo, eu sou um com Ele. Eu sou um com Ele. Eu luto a causa dEle. Não era isso que eu ia falar, mas tá bom. Mas eu vou abrir um parênteses e falar o seguinte para você, que Adão conversava com Deus na viração do dia, né? Eu li essa semana uma coisa interessante, só um parênteses, sobre intercessão, para te dar uma deixa, que me chamou a atenção. Foi assim, o dia, que horas começa o dia? Meia-noite, né? A gente só ora quando acorda pela manhã. A gente só ora quando acorda pela manhã. E aí eu estava conversando com uma pessoa, talvez, vou falar, é a mesma que falou... Não vou contar que era o Felipe, porque ele falou para não falar, mas bem. Aí ele falou assim, mas às vezes o dia começa e termina e a gente não consegue fazer o que eu precisava. Falou, talvez eu precise orar no começo dele. Talvez você precise orar no começo dele, não depois que já rolou muita coisa. Eu creio que Deus dá aos seus amados enquanto ele dorme, porque a palavra de Deus diz isso.
Eu posso dormir tranquila, eu me deito e durmo. Mas se você não tem acordado nunca para orar de madrugada, se você nunca tem orado no começo do seu dia, eu vou te falar para repensar. Amém? Porque a gente nunca fica sem resposta quando a gente faz algo, quando a gente levanta para orar, quando a gente levanta para orar de madrugada, né? Tem um versículo que fala, pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. É bem claro isso. E eu tenho grandes experiências com Deus na madrugada. Então eu queria que você... Aliás, as maiores que eu já tive assim, de sozinho com Deus foi quando eu levantei à noite. Então eu estou falando algo que é uma experiência pessoal que eu estou te convidando a ter também. Eu tenho clamado para Deus para que as nossas tochas estejam acesas à noite. Amém? E outro dia, conversando com o Alan, eu achei legal, que um dia ele fez um propósito, vou contar isso, com o Kiko, eles oraram das 11 às 3 da manhã, ou das 11 às 1, sei lá, por não sei quantos dias. Eu falei, nossa, que legal. Que interessante saber, assim, que às vezes, que muita gente sabe sobre a importância de orar de madrugada, né? As profetas sempre vêm falar para mim, às 3 da manhã, foi às 4 da manhã. Então eu queria te convidar a essa experiência com Deus. Coloque lá as suas petições às nações e você vai ver as coisas acontecendo. Coloque lá a sua experiência de adorar e entronizar Cristo no meio da madrugada e você vai ver o seu dia mudando. Amém? Só um parênteses, agora vamos continuar aqui. Então eu queria que você tivesse selado com essa palavra. E me vinha ao coração hoje, a hora que eu pregava, até eu escrevi aqui sobre as dificuldades do dia. Independente do que você está passando, independente disso, o Senhor te convida a lutar os planos dele. O Kiko estava falando isso na oferta, falou bem direitinho sobre a oferta especificamente. Lute o plano de Deus, né? Nós somos chamados a deixar nossas causas de lado e lutar as causas dele. Mas eu vou dizer que essa é a estratégia perfeita para que eu logre êxito em todas as coisas na minha vida. Amém? E, bom, já falei de quem tem mais responsabilidade, já falei que a gente anda no lucro sem ter feito nada. E eu ouvi um judeu, eu li um livro que estava falando do judeu. Essa semana foi um monte de coisa. E falava assim, ele falava assim, eu não sei porquê, eu só sofri. Ele participou do Holocausto, agora ele morreu. Eu trato da esposa dele. E ela me deu o livro. Aí ele falou assim, eu não sei porquê, no livro dele ele fala, não sei porquê, eu sempre sofri por ser judeu, sempre sofri, as minhas lutas foram por ser judeu, e o meu conflito é porque eu não consigo deixar de querer que o judaísmo se propague como ele é. Ele falou dessa forma. De novo eu falo, não quero comparar o que a gente tem, o que a gente não tem, mas a terra é minha por herança. Jesus Cristo veio e morreu por mim, Ele é ungido de Cristo, e isso é revelado a mim diariamente. Como é que eu vou deixar, amém? Que outros tenham mais garra do que eu. Como é que eu vou deixar de lutar uma luta que o Senhor preparou para mim, porque Ele queria me dar a terra? Como é que eu vou deixar? Como é que eu vou deixar isso? E Ele espera que nós peçamos às nações. Aí eu coloquei aqui, eu vou dar uma puladinha, mas eu peguei porque eu quero falar de algo e terminar, mas sobre Cafarnaum, que eu estava orando essa semana e lembrava daquele que falou, eu vou ler para vocês, Mateus fala, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob a sua autoridade, sob a autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse, vai e ele vai, e ao outro, vem e ele vem, e ao meu criado, faze isso e ele faz. E maravilhou-se Jesus dizendo, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Amém? E quanto a isso eu queria falar que a gente tem que ter esse discernimento de que uma palavra dele basta para mudar uma situação na minha vida, seja dos meus ou de quem está perto de mim. Amém? Que ele não precisa, que eu não preciso falar para Jesus, não, Jesus, eu tenho que orar a noite inteira só pela minha causa, eu tenho que orar aqui, não, uma palavra dele vai mudar a minha situação, deixa eu cuidar das coisas do reino, que ele tem data e hora para as coisas acontecerem na minha vida. E esse negócio de data e hora foi algo que eu experimentei esse ano, e aí eu vou terminar.
Mas eu experimentei esse ano sobre Deus ter data e hora, porque Ele falou para nós mulheres que tinha uma data e uma hora marcada para libertar as nossas vidas, para ouvir a nossa petição. E eu, diferente dos outros retiros, eu pedi permissão para minha mãe para eu estar contando isso dessa forma, mas, sem dar muito nome. Mas eu nos outros retiros, eu fui assim, eu vou pregar, mas eu vou receber também. E no outro, foi tão tremendo o que Deus fez quando Ele usava as nossas vidas para ministrar, que nesse retiro eu fui assim, eu não vou só servir, eu vou para servir. E eu vi, em um dia, Deus tocando as minhas gerações. Eu vi. Foi a maior experiência que eu já tive de gerações na vida. E por isso eu queria falar sobre isso nessa noite. E quando eu conversava com o apóstolo, ele falava sobre crianças, sobre as crianças, de como assim, Deus, a gente, sobre o livre-arbítrio, de como Deus tocava, de como Deus não considera uma criança, o pecado de uma criança, até que ela tenha entendimento para escolher, E durante a minha vida, algumas coisas sempre aconteceram comigo até mais ou menos os 6 anos de idade, e eu nunca pus Deus na parede para perguntar o que é isso, o que aconteceu. E não era algo com ninguém, era algo assim, eu deitava e sonhava. Eu deitava e sonhava com coisas que ninguém tinha me explicado. E coisas horríveis, coisas pornográficas, às vezes coisas... E nunca ninguém tinha me ensinado. Nunca ninguém fez nada para mim. Nunca tinha acontecido nada. E eu passei a minha infância, e depois, quando eu me converti, eu perguntava para Deus, por que isso vinha? Por que parece que eu fui roubada assim, sem nada ter acontecido comigo? Como? E aí, me converti. E, gente, eu vou falar para vocês, quantas lutas eu tive assim na minha mente. Muitas lutas foram na minha mente. E a mente é um campo de batalha que a gente tem que vencer, Muito grande. E quantas lutas foram na minha mente. E eu pegava e vencia elas, mas em momentos horríveis, que eu falava, mas como é que isso veio aqui parar na minha mente nessa hora? Como é que essa imagem veio parar aqui nessa hora? E como isso eu sonhei no momento em que eu saí de uma intercessão como é que isso veio? E aí, eu vencia elas e tomava minha postura e repreendia e não sei o quê. Aí uma semana antes do retiro, até quando a gente veio orar aqui na intercessão, eu fui bombardeada mesmo. Eu via aquelas coisas vindo, eu falava para o apóstolo Hélio, que ele, para a gente, quando a gente falava de resistir, de abater, eu falava, apóstolo, estou sentindo na minha carne, como se esse negócio fosse comigo, como é que é isso? E quando chegou no retiro, fiz questão de expor. Eu não estava colocando Deus na parede, nada, mas eu fiz questão de expor e de pôr à luz algumas coisas, até que eu comentei com a Leila, com o apóstolo, para que nada ficasse em oculto, mas assim, sem saber o que Deus estava fazendo, só comentando, sabendo que Deus tinha cura e libertação para as nossas vidas lá. E aí, quando Deus tinha começado um processo na vida da minha mãe, e tinha coisas que ela falava assim, isso eu vou levar para o túmulo. E aí minha mãe chega até mim e vem, e eu lembro de um dia que eu chorava, tudo e essas coisas vinham à minha mente, e minha mãe veio, contou para mim algumas coisas geracionais, não tem a ver com meu pai, não tem a ver com nada assim de particularmente próximas a mim, mas tem a ver com a minha mãe, com as gerações dela. E aí, quando ela contou isso, os meus sonhos, eram os meus sonhos, ela contava os meus sonhos. Ela contava aquilo que Satanás trazia na minha mente. Para mim foi tão preciso. E aquela cura que ela alcançou e a libertação que chegou na minha vida, eu estava tão eufórica, porque eu via Deus me entregando uma chave, Ele sempre me deu. E é isso que Ele fez com as nossas vidas. Ele sempre me deu autoridade para lutar e falar, pronto, está no lugar. Mas agora Ele estava me dando uma chave. Quando vem aqui, eu coloco na hora debaixo dos pés dele, debaixo, Satanás no lugar dele. Quando vem na vida de uma pessoa, agora eu falei, eu sei o que é isso, eu tenho a chave e eu posso falar para você como é que Satanás age. Então Deus estava dando uma chave poderosa. E aí eu vi
Deus tocar nas minhas gerações um dia. Eu vi, falei, meu Deus, que autoridade, eu já sabia disso, que Deus tinha libertado a minha vida, mas o que Ele fez comigo, com a minha mãe, foi tão tremendo, mas tão tremendo. Eu vi Ele dando uma chave, para que nunca mais, uma chave para gerações, uma chave que alcançava gerações. E eu não sei se acredita ou não, mas tudo a gente vê como, assim, tudo que acontece na minha vida é profético, né? E quando eu cheguei na minha casa, e a gente sabe que o anel é sinal de autoridade que Deus nos dá, né? Quando eu cheguei na porta da minha casa, do retiro, quem estava na porta era minha filha, de 4 anos de idade. E ela falou assim para mim, foi a primeira coisa que ela falou: mamãe, olha o anel que estava no meu dedo que eu tinha perdido e achei. Foi isso que ela falou. E eu sabia na hora o que Deus tinha feito, era exatamente isso. Exatamente isso. Na minha vida tinha autoridade, deu essa autoridade sobre a vida da minha mãe, mas foi uma libertação e foram gerações alcançadas tremendamente em um dia. E eu quero ler um versículo com você. E eu sei que Deus tem data e hora para resolver o seu problema. Ele tem data e hora para resolver aquilo que aflige a sua vida. Ele tem data e hora. Cuida dos planos de Deus. Cuida de avançar com o reino. Cuida de não perder o sonho que Ele tem te dado. Cuida daquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. A Bíblia fala assim, que Abraão creu. O versículo fala assim, Abraão creu contra a esperança. Fala assim, Abraão teve esperança contra a esperança. Ele creu contra a esperança. Eu não estou pedindo para que você olhe e fale, isso aqui vai ser resolvido. Eu estou pedindo para que você creia. Eu não sou eu que estou pedindo, o Espírito Santo está falando para você nessa noite. Creia, que Ele tem data e hora para resolver o seu problema. Ele nunca vai dar algo que enche os seus olhos. Ele não é um ilusório ribeiro. Ele nunca vai te dar algo do qual Ele fala, está vendo isso? Não é para você. Ele não te chamou aqui como corpo de Cristo para falar, está vendo o sonho de Deus? Está vendo isso que está propondo? Está vendo os montes que está se falando? Não é para você. Se você está aqui, Ele tem um propósito na sua vida. E Ele tem uma chave e uma autoridade sobre a sua vida para vencer as coisas que te afligem. Amém? Isso já foi falado também, mas quero te trazer isso. E o medo é algo que o diabo tenta impor no meio das nossas, o tempo todo sobre as nossas vidas. E vinha sobre esse versículo de Jeremias, voltando a ele para falar sobre como te darei a terra mais... Eu quero que você abra comigo Jeremias, que isso é uma chave para a sua vida hoje. Essa terra é sua. Essa terra é sua. Jeremias 3, no versículo 19. Fala assim, abriu? Mas é Deus falando. Mas eu dizia... Como te porei entre os filhos, e te darei a terra mais desejável a terra mais desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. Mas eu disse, tu me chamarás meu pai, e de mim não se desviarás. Amém? Ele sonhou com um povo que chamasse ele de pai, que quisesse ouvir os seus conselhos, que se submetesse a ele em amor. Ele sonhou com um povo que se relacionasse com ele como filho, e o desejo dele era te dar a herança mais desejável. Tem uns versículos que traduzem assim, quem leu pode ver, a herança mais desejável entre as nações. Amém? A terra é sua, e qual postura você vai tomar diante dela? Amém? Qual postura nós vamos tomar diante do chamado de Deus e diante do que Ele nos propõe de clama a mim e anunciar-te-ei as coisas grandes e firmes e que não sabes. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Amém? E o medo que Satanás coloca é assim, e se eu estiver no meio de um monte de fanático e perder a minha vida? E se isso for uma mentira, esse negócio de terra prometida e eu não alcançar nada? E se eu gastar o meu tempo e ele não estiver me ouvindo? E se a minha oração não funcionar? E se Deus não quiser me abençoar? E se Ele não quiser me curar? Queria que você colocasse de pé nessa hora. Queria falar para você que nessa noite você saia daqui
com essa convicção. Talvez, mais para frente, você vai ter que se ministrar de novo nisso. Tenha convicção de que o plano de Deus é perfeito, de que Ele quer te abençoar, de que Ele quer te curar, que Ele tem data e hora para acabar com o seu problema. Cuida do reino de Deus, porque as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. E o amor dele é soberano sobre a sua vida, o amor dele é incondicional. Ele sonhou em te dar a terra por herança. A terra é sua por herança. Ele sonhou em te dar a herança mais desejável entre as nações, aquilo que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram, mas que o Espírito Santo nos revela. Ele sonhou. Talvez você tenha que ouvir isso de novo. E quando você estiver perdendo a esperança, né, perdendo a fé, traga isso à sua mente. Traga isso à sua mente. Como acho que o profeta falava, o profeta Jeremias, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias 3. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E essa é a nossa esperança. Nós vivemos pela fé. Pela fé. E Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Amém? Eu queria terminar orando. E hoje eu não queria orar por você. Eu queria que nós orássemos pelas nações. E eu queria chamar, sem fazer, porque a gente vai orar também o apóstolo vai orar pela Colômbia, né? Se o apóstolo permitir, eu queria chamar as crianças para estar junto. Pode chamar? Então pode chamar as crianças. E eu vou explicar por quê. Porque elas têm muito entendimento e elas têm sido ministradas em nações sobre o passaporte e tal. E antes do passaporte até o Davi tinha chegado e falado assim: mamãe, eu queria uma capinha de celular do Canadá. Eu gosto da bandeira do Canadá. E eles têm sido sensíveis à voz de Deus. E eles têm sido ministrados nisso sobre as nações. Amém? E de como eles vão alcançar as nações, e eles vão mesmo. E aí você vê uma escola dessa surgindo, algo que Deus está trazendo para a gente, né? Vai exigir esforço da nossa parte, vai exigir muita fé, vai exigir que você abra mão da sua vontade e abra mão do seu pitaco, muitas vezes, para entender que Deus é soberano e que esse plano é dele, não é nosso. Amém? E que vai se cumprir. Amém? E aí eu perguntei para o apóstolo se tinha bandeira, mas não tem. Mas eu queria que nós viéssemos à frente orar. Amém? E aí eu queria, se você sentir no seu coração, queria os ministros aqui na frente. Aí eu vou pedir para você falar um país, amém? Amém? Tem um país no seu coração aí. Tá falando que eu ontem o Azaf estava lembrando da intercessão que a gente cantou, a terra é minha. E aí ele falou: mãe, vamos cantar As Nações São Minhas. Foi ontem. Amém? Não, na verdade, eu acho que vocês podem ficar aqui embaixo, que as pessoas vão vir em filinha ou perto de vocês. Tá bom, só espera as pessoas virem e depois a gente desce. Queria me despedir de vocês que estão na internet. Se você puder nessa hora, dobre o seu joelho. Sei que Deus tem colocado, Ele é fiel na palavra dEle. Se Ele te deu essa palavra, você tem parentes em outras nações. Você tem um chamado para outras nações. Algo o Senhor tem colocado de um trabalho para você em outras nações. Ou mesmo nada disso. Você tem uma nação que você fala: nossa, olha, isso aqui está no meu coração. Nessa hora eu vou desligar aqui, eu quero abençoar você, mas eu quero que você clame pelas nações, que você ore pelas nações, que você saia do seu umbigo, comece a ter essa experiência de orar pelas pessoas, por vidas, e ver o Senhor cuidando das suas, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e vendo o Senhor acrescentando na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoa todos que nos ouviram nessa noite. Senhor, que essa palavra gere vida, que uma palavra que foi dita aqui, Senhor, se gerar vida, Senhor, basta uma palavra sua, Pai, para que uma pessoa seja curada. Basta uma palavra sua, Pai, para que gerações sejam tocadas. Basta uma palavra sua, Senhor, para que nações sejam tocadas. E nessa noite, em nome de Jesus, toda palavra que foi dita aqui, eu declaro selada sobre as pessoas que nos ouviram, e que o Teu Espírito Santo as ajude a colocar em prática e ter experiências reais de quem Tu és, da Sua bondade, do Seu plano perfeito
Perfeito. E de tudo que o Senhor nos deu por herança. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém?